Existe uma palavra, uma única palavra em aramaico, a língua que Jesus falava, tão poderosa que foi registrada pouquíssimas vezes. Uma palavra que não era uma oração, mas um comando de poder bruto, usada para abrir o que estava humanamente selado. E se eu te disser que esta palavra, quando unida à frequência do Salmo 23, se torna a chave mestra sônica que não apenas abre, mas destrói qualquer porta de riqueza que o inferno trancou contra a sua vida? Você nunca ouviu o Salmo 23 assim, porque sem esta chave, o Salmo é apenas um mapa. E um mapa, sem a chave, é apenas um pedaço de papel inútil. A palavra é Efatá. E ela significa abra-te. Não é um pedido, é uma ordem. E eu sei exatamente qual porta você precisa que seja arrombada. Eu conheço a dor de se sentir trancado do lado de fora da própria vida. Você bate na porta do emprego e ninguém atende. Você bate na porta de um novo cliente e ouve o silêncio. Você bate na porta do banco para conseguir crédito e é humilhado. Você vê os outros passando por estas mesmas portas com facilidade, enquanto você fica do lado de fora, no frio da escassez, ouvindo a festa da abundância que acontece lá dentro. É a agonia de ter o nariz esmagado contra o vidro da prosperidade, sem poder entrar. Mas hoje, este cativeiro termina. Eu não vou te ensinar a bater mais forte. Eu vou te entregar a dinamite espiritual. A combinação do comando Efatá com o Salmo 23 tem o poder de explodir os ferrolhos da sua porta financeira mais importante nas próximas 24 horas. Eu garanto. Antes de detonarmos juntos esta barreira, você precisa se posicionar como o dono da chave. Sua primeira missão para depois da sua vitória é fortalecer o seu novo território baixando o nosso aplicativo Riqueza e Prosperidade Divina. O link estará no primeiro comentário. Mas o seu primeiro ato de poder começa agora. Decrete nos comentários com a autoridade de quem não aceita mais portas fechadas. Efatá, minha riqueza, abra-te. Após dar esta ordem, sele o seu poder com o seu like. Inscreva-se no canal e ative o sino. O céu só abre as portas para quem tem a coragem de comandar. Agora, respire fundo. Visualize a porta de aço que te prende. Sinta a chave em suas mãos. A sua voz será a explosão. A mentira de que o Senhor é o meu pastor acaba hoje. Essa imagem serviu para a minha infância espiritual, para a era da ovelha perdida que precisa de cuidado e direção. Mas uma ovelha não abre portas. Uma ovelha não conquista reinos. Uma ovelha espera passivamente ser guiada. Eu não sou mais uma ovelha, eu sou um herdeiro do rei, e um herdeiro não pasta, ele governa. Portanto, a minha revelação se atualiza, a minha aliança sobe de nível. O Senhor não é o meu pastor, ele é o meu mestre chaveiro, o guardião de todos os segredos, o mestre de todas as combinações, o soberano de todos os acessos do universo. Ele não é um chaveiro comum que lida com fechaduras terrenas. Ele é o chaveiro cósmico. As galáxias são os dentes das suas chaves. As constelações são as combinações dos seus cofres. Ele não precisa de ferramentas para abrir uma porta. A sua simples presença, a sua palavra, desintegra qualquer ferrolho, derrete qualquer cadeado. Mas ele é mais do que isso. Ele não é apenas o chaveiro que abre as portas. Ele é o arquiteto divino que desenhou e construiu cada uma delas. Cada porta de oportunidade, cada portal de riqueza, cada acesso a um novo nível de poder foi projetado pela sua mente infinita. Ele conhece a planta baixa do meu destino, cada corredor secreto, cada sala de tesouro escondida. Portanto, a porta trancada é a maior mentira que o inferno já me contou. É uma ilusão de ótica espiritual, uma miragem no deserto da minha impaciência. Uma porta não pode estar verdadeiramente trancada para o seu próprio Criador. A fechadura é uma farsa. O cadeado é uma piada de mau gosto.
A porta fechada não é uma barreira, é um teste de identidade. O universo está me perguntando neste exato momento: você ainda se vê como uma ovelha que vai chorar e esperar do lado de fora? Ou você vai se levantar na sua autoridade de filho e usar a chave que o seu pai já te deu? Se você também está se recusando a ser barrado pela ilusão, se você está pronto para usar a sua chave de herdeiro, declare a sua nova identidade nos comentários. Escreva com o poder de quem já está do lado de dentro: eu não vejo portas, eu vejo acessos. Pois o meu mestre, o meu pai, o meu sócio, tem o poder de abrir o que ninguém, absolutamente ninguém, pode fechar. Quando ele abre uma porta para mim, não há demônio no inferno, não há inimigo na terra, não há crise no mundo que possa fechá-la. A sua abertura é eterna, irrevogável e soberana, e é por isso que nada me falta. Esta não é mais a oração de um necessitado esperando por uma provisão. É a declaração de um herdeiro que vive em um palácio com 1 milhão de portas abertas. Como algo poderia me faltar se eu tenho acesso irrestrito a todos os depósitos do reino? A falta é a realidade da ovelha, que depende da grama de um único pasto. A abundância é a realidade do filho, que tem a chave de todos os pastos do universo. A falta é a consequência de uma porta fechada. A minha abundância é a consequência de ter a chave mestra. Não existe mais porta que possa me manter separado da minha herança. A separação era a ilusão da ovelha. A unidade é a realidade do filho. Eu não estou mais do lado de fora tentando entrar. Eu já estou do lado de dentro, e a minha única tarefa é explorar os infinitos cômodos da casa do meu pai. Ele não me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me entrega a chave Efatá, que abre as portas para os campos de oportunidades ilimitadas. Eu não sou mais uma ovelha que espera ser guiada. Eu sou o herdeiro que, com a chave na mão, escolhe qual campo de riqueza irá explorar hoje. Ele me leva às águas tranquilas, mas a mentira de que estas águas são para beber e matar a minha sede acaba agora. A ovelha bebe para sobreviver. O rei usa a água para se revelar. Estas não são águas comuns. Elas são o espelho da alma, o portal líquido para a minha verdadeira identidade. Ele me convida a olhar o meu reflexo e, por um instante, o que eu vejo me aterroriza. Eu vejo o reflexo do mendigo, o rosto cansado, marcado pelas rugas da preocupação. Os olhos fundos, assombrados pelo fantasma das contas a pagar, os ombros curvados pelo peso de anos de humilhação, a boca cerrada que desaprendeu a sorrir e só sabe sussurrar preces de desespero. Este é o reflexo do homem que eu me tornei. Este é o reflexo do mendigo que bate à porta com a mão estendida, implorando por uma esmola de oportunidade, por uma migalha de sorte. O reflexo de quem se acostumou com o não, de quem se conformou com a sobra, de quem aceitou a identidade de coitado que o mundo lhe deu. Eu vejo este reflexo e a minha alma chora. Mas então o mestre chaveiro se aproxima. Ele não diz uma palavra, ele apenas toca a superfície da água com a ponta do seu dedo. E o simples toque da sua autoridade cria ondas de poder que distorcem e quebram a imagem do mendigo. O reflexo se agita, se desfaz, como uma mentira que não consegue mais se sustentar. E quando as águas se acalmam novamente, o reflexo que me encara é outro. Não é mais o mendigo, é o rei. Eu vejo olhos de leão que não conhecem o medo. Eu vejo uma postura de conquistador que não conhece a derrota. Eu vejo em minha fronte não o suor da preocupação, mas o brilho de uma coroa de luz. Eu vejo um sorriso de quem não espera pela vitória, mas que já vive nela. Este reflexo não é uma versão melhorada de mim. Não é uma meta a ser alcançada. É a minha imagem original de fábrica. É a verdade de quem eu fui criado para ser, antes que o mundo me convencesse do contrário. É a lembrança do meu verdadeiro eu, o herdeiro, o príncipe, o dono da porta.
Se você também está olhando para o espelho da alma e vendo a sua realeza, se você está se recusando a aceitar o reflexo do mendigo, declare a sua verdadeira imagem nos comentários. Escreva com a autoridade de quem se reconheceu: o rei está no espelho. Esta visão não é apenas uma visão, ela restaura a minha alma. Restaurar não é consertar, é devolver ao estado original de perfeição. A minha alma, que estava amassada, enferrujada e diminuída pela vida, é agora desamassada, polida e expandida de volta ao seu tamanho real. A minha capacidade de sonhar, de acreditar, de ousar, é restaurada a níveis que eu nem lembrava mais que existiam. E esta restauração me cura da pior de todas as doenças, a amnésia espiritual. A doença que me fez esquecer quem eu sou, que me fez esquecer que sou filho do dono de tudo, que me fez esquecer que tenho acesso irrestrito aos tesouros do céu, que me fez esquecer que nasci para governar e não para ser governado pelas circunstâncias. Esta amnésia foi um veneno injetado em mim gota a gota, desde a infância. A gota do "você não pode", a gota do "isso não é para você", a gota do "quem você pensa que é". Mas hoje, esta visão é o antídoto. Ela expulsa o veneno, limpa o meu sangue espiritual e restaura a minha memória real. Eu me lembro da minha casa, o palácio da abundância. Eu me lembro da minha herança, a riqueza infinita do meu pai. Eu me lembro do meu poder, a autoridade para usar a chave Efatá. A cura não é aprender algo novo, é lembrar o que eu sempre soube. E com a memória restaurada, a minha postura muda. O mendigo pede, o rei comanda. O mendigo espera, o rei age. O mendigo sonha, o rei realiza. Eu não sou mais o problema que precisa de uma solução. Eu sou a solução que procura um problema para resolver. Ele me guia, não por veredas tranquilas, mas pelas veredas da justiça. E estas não são trilhas de paz, são as rotas de guerra do exército celestial. São os caminhos que a sua cavalaria de anjos usa para executar as suas sentenças e fazer valer a sua lei. Hoje eu não ando mais sozinho. Eu marcho com a legião da justiça divina. E a justiça divina, com a força de um decreto supremo que não pode ser apelado, emite agora a sua sentença final. Toda porta que foi fechada contra mim, não importa a origem, não importa a força, não importa há quanto tempo, será aniquilada. Eu invoco a justiça divina contra a porta da inveja, aquela porta de ferro, construída com o cimento do olho gordo, trancada com o cadeado do ciúme, selada com a cera da fofoca. A porta que foi erguida por aqueles que não suportam o meu brilho, que se incomodam com a minha unção. Para esta porta, a justiça divina chega como um ácido que derrete o metal, que corrói a inveja e que transforma o cadeado em pó. Eu invoco a justiça divina contra a porta da feitiçaria. Aquela porta de trevas, construída com ossos de fracassos passados, trancada com correntes de maldições hereditárias, selada com o sangue de rituais de miséria. A porta que foi erguida nas encruzilhadas do inferno para travar os meus caminhos. Para esta porta, a justiça divina chega como uma explosão de luz, uma bomba atômica de glória que desintegra as trevas, pulveriza as correntes e cancela todo e qualquer feitiço. Eu invoco a justiça divina contra a porta da maldade humana. Aquela porta de madeira podre, construída com as tábuas da traição, trancada com os pregos da mentira, selada com o verniz da falsidade. A porta que foi erguida pelo sócio que me roubou, pelo chefe que me sabotou, pelo falso amigo que me apunhalou pelas costas. Para esta porta, a justiça divina chega como um fogo consumidor, que queima a madeira, expõe a mentira e reduz a traição a cinzas. Se você também está invocando a justiça divina para destruir as portas que te prendem, se você está se recusando a ser vítima da inveja, da feitiçaria ou da maldade, cele o seu decreto de guerra.
Comente agora com a autoridade de quem tem o exército do céu ao seu lado. A justiça divina luta por mim. E a sentença do tribunal do céu é clara. Estas portas não serão apenas abertas. Uma porta que se abre pode ser fechada novamente. A ordem não é para destrancar, é para aniquilar. Que elas sejam agora arrancadas de suas dobradiças. Eu quero ouvir o som da madeira se partindo, do metal se contorcendo, das dobradiças gritando em agonia enquanto são arrancadas da parede da minha realidade. Que esta remoção seja violenta, barulhenta e definitiva. Que não reste nem o portal, nem a moldura, nem a poeira. Que o lugar onde antes havia uma porta de bloqueio, agora haja um portal escancarado, um acesso livre, um convite permanente para a minha vitória passar. Pois a justiça de Deus é a minha ordem de despejo contra todo obstáculo. Eu entendo agora que a dívida, a falta, o desemprego, a estagnação, eles não são meus. Eles são invasores, poceiros ilegais no terreno da minha vida, que me pertence por herança. Eles não têm contrato, não têm escritura, não têm direito de estar aqui. E hoje eu, o verdadeiro dono, com a escritura celestial na mão, assino a ordem de despejo. E a justiça divina, como o oficial de justiça mais implacável do universo, executa a minha ordem. Ela não negocia com os invasores. Ela não lhes dá um prazo para sair. Ela os pega pelo colarinho e os joga para fora do meu território, com uma força que os proíbe de sequer olhar para trás. O meu terreno está limpo. O meu caminho está livre. A minha propriedade foi restaurada. Onde antes havia um labirinto de obstáculos, agora há uma autoestrada de 10 pistas pavimentada com o ouro da minha vitória. E cada obstáculo que foi removido, cada porta que foi arrancada, não desaparece no nada. Eles são transformados. Eles se tornam os degraus da escada da minha ascensão. A pedra da inveja se torna o meu degrau para a visibilidade. A corrente da feitiçaria se torna o meu degrau para o poder. A madeira podre da traição se torna o meu degrau para a sabedoria. Eu não apenas venço os meus obstáculos, eu os uso para subir mais alto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu o redefino agora. Este não é um lugar geográfico, é a condição da conta bancária no vermelho. É o telefonema do gerente de cobrança. É a noite de insônia pensando em como pagar o aluguel. É aquele corredor escuro e sem portas da vida, onde a esperança adoece, tosse e morre. É o labirinto da burocracia, do não, do volte amanhã. Mas hoje, a minha postura neste vale muda. Eu não ando mais por ele como uma ovelha assustada, procurando uma saída. Eu o invado como um general, com a planta do terreno na mão, pronto para a conquista. Eu não temerei mal algum, pois o medo é a comida dos fracos, e a minha alma hoje só se alimenta de poder. O mal é que deve me temer, pois a minha luz chegou para expulsá-lo. E por que eu não temo? Porque a tua chave está comigo. Não uma chave qualquer, a chave mestra, a chave que abre por dentro e por fora, a chave que não apenas abre fechaduras, mas que desativa os sistemas de alarme da miséria. Com esta chave na mão, eu não sou um intruso no vale. Eu sou o novo proprietário. A mentira de que a tua vara e o teu cajado me consolam morre agora. Consolo é para quem perdeu a batalha. Consolo é para a ovelha que foi ferida pelo lobo. Eu não sou mais uma ovelha. Eu sou o próprio lobo do reino de Deus, caçando as oportunidades que me pertencem. Eu não preciso de consolo. Eu preciso de armas. E a tua vara e o teu cajado são as minhas ferramentas para arrombar a saída. O cajado, que antes servia para guiar ovelhas, se torna agora o meu sonar divino, uma ferramenta de prospecção, uma sonda de mestre chaveiro. Com ele, eu não busco o caminho mais fácil. Eu busco o ponto mais fraco na muralha da impossibilidade.
Eu o encosto na escuridão da minha situação financeira e ele vibra, ele pulsa, ele me mostra a fechadura escondida, o código secreto, a senha que o inimigo achava que ninguém jamais descobriria. Com o cajado, eu encontro a fechadura oculta pela escuridão da burocracia, do sistema, da injustiça. Eu encontro a brecha na lógica, o erro na matriz da minha escassez. Ele é a minha intuição afiada, a minha visão de águia, a minha sabedoria para encontrar a solução, onde todos os outros só veem um muro intransponível. E a vara, que antes servia para contar ovelhas, se torna agora o meu ariete, o meu martelo de guerra, a minha marreta espiritual. Com ela, eu não toco suavemente no ferrolho. Eu o estraçalho. Eu reúno toda a minha força, toda a minha indignação, toda a minha fé, e eu bato com a violência de um trovão. Eu ouço o som do metal se partindo, da madeira se estilhaçando, o som do ferrolho da impossibilidade se desintegrando sob a força do meu decreto. A porta da minha prisão financeira não se abre, ela é pulverizada. Ela deixa de existir. A saída não é mais uma opção, é a minha única realidade. Se você também está se recusando a ser consolado, se você está pegando as suas armas para conquistar a sua saída, sele este decreto de poder nos comentários. Escreva com a autoridade de um guerreiro. Não me console, me capacite. Eu não encontro a luz no fim do túnel. Eu me torno a própria luz que ilumina o túnel. Eu não procuro a saída, eu sou a saída. O vale da sombra não me define mais, eu o redefino. Eu o transformo de um corredor da morte em uma passarela para a minha vitória. E eu saio deste vale, não como um fugitivo cansado e ferido, mas como um rei vitorioso, arrastando atrás de mim os despojos da minha guerra. A cabeça decapitada do dragão da dívida, as correntes quebradas da miséria e a bandeira rasgada do medo. Eu não apenas sobrevivi ao vale, eu o conquistei. Tu preparas um banquete para mim, não um lanche rápido, não uma refeição simples, um banquete. Uma demonstração extravagante, exagerada e até escandalosa de honra e de favor. E este banquete não é servido em um campo aberto, onde qualquer um pode chegar. Ele é servido em um lugar secreto, exclusivo, VIP, dentro da sala de tesouros que estava trancada. Eu entro nesta sala e o ar é diferente. O cheiro não é de comida, é de ouro, de vitória, de promessas cumpridas. As paredes não são de pedra, são feitas de barras de platina empilhadas. O chão não é de mármore, é um mar de diamantes. E no centro desta sala opulenta, a minha mesa está posta. E o mais importante, este banquete é servido na presença dos meus inimigos. Eles não foram convidados para comer, eles foram convocados para assistir. Eles que me viram do lado de fora, no frio, batendo em uma porta que eles mesmos ajudaram a trancar com suas palavras de dúvida e seus olhares de inveja. Eles que riram da minha fé e zombaram dos meus sonhos. Eles agora são forçados, por uma ordem celestial irrecusável, a se postarem como garçons da minha vitória. Eles são obrigados a me assistir tomando posse da sala do trono, o lugar de honra que eles cobiçavam. Eles me veem sentando na cabeceira da mesa, relaxado, como um rei em seu próprio salão. Eu não como com a pressa de um faminto, eu como com a calma de um soberano. Eu pego o cálice de ouro e bebo um gole do vinho da minha vitória, olhando-os diretamente nos olhos. Cada garfada do banquete da minha honra é um som que ecoa como um trovão na alma deles. Eles não apenas me veem comer, eles são obrigados a engolir o próprio veneno da inveja. Se você também está se sentando à mesa da sua honra, se você está pronto para o banquete da sua vitória na frente dos seus inimigos, cele o seu lugar. Comente agora com a autoridade de quem já foi servido. Eu estou no banquete da honra. A porta que se fechou para eles se abriu para mim. E por quê? Porque a porta deles era a da arrogância, do mérito próprio, da tentativa de arrombar com a força humana.
A minha porta era a da fé, da autoridade delegada, do comando Efatá, que só um filho pode proferir. Eles tentaram escalar o muro. Eu usei a chave que o dono do palácio me deu. A vitória deles seria para a sua própria glória. A minha vitória é para a glória do meu pai, o mestre chaveiro. E é por isso que o céu me honra. Este banquete não é sobre mim, é sobre ele. É a festa que ele preparou para provar ao mundo que ele nunca abandona um filho leal. Os meus inimigos não entendem. Eles veem a porta aberta, o banquete servido, a minha coroa brilhando e se perguntam: como? Ele não merecia, ele não era capaz. E a resposta ecoa do trono. Não é sobre o que ele merece, é sobre quem eu sou. Este banquete é a materialização da justiça divina. Cada prato servido é a restituição de uma oportunidade que me foi roubada. Cada taça de vinho é a compensação por cada lágrima que derramei em segredo. A música que toca ao fundo é a melodia da minha risada, abafando para sempre o som das zombarias deles. Eles não podem sair. Eles são obrigados a assistir até o fim, até a sobremesa, até o último gole. Até que a minha honra seja tão completa, tão esmagadora, tão inquestionável, que a única coisa que reste para eles seja o gosto amargo da derrota e a certeza de que eles apostaram contra o filho do rei e perderam. Tu unges a minha cabeça com o óleo da autoridade. Esta não é uma unção qualquer, é a unção da posse. O óleo que escorria pela cabeça de Davi não era para acalmá-lo, era para autorizá-lo. Eu sinto este óleo dourado e denso sendo derramado sobre mim, e ele não apenas me abençoa, ele me transforma. Ele recalibra o meu DNA espiritual, ele reescreve o meu código genético, ele me promove de cidadão comum à autoridade máxima no meu próprio território. Esta unção me dá o direito legal, a procuração divina, a licença de operação para usar a chave mestra do universo, a palavra de poder Efatá, em qualquer área da minha vida. Eu não sou mais um amador tentando arrombar portas com a força bruta da minha fé limitada. Eu sou um profissional licenciado pelo céu, portando a ferramenta que torna toda fechadura obsoleta. Eu me levanto agora, não mais como um pedinte, mas como um executor de ordens. Eu olho para a minha vida, para todas as áreas que estavam travadas, seladas, emperradas, e com a calma e a certeza de um mestre chaveiro, eu começo o meu trabalho. Eu aponto para a porta da minha saúde, aquela porta de aço, enferrujada pela dor crônica, trancada pelo diagnóstico médico, selada pelo medo da morte. E com a autoridade que o óleo me confere, eu decreto Efatá, e eu vejo a porta da doença se desintegrar, os ferrolhos da enfermidade se dissolverem e a luz da cura divina inundar o meu corpo. Eu aponto para a porta dos meus relacionamentos, a porta da solidão trancada pela rejeição, a porta do conflito familiar, selada pela amargura, a porta de um amor impossível, barrada pelo orgulho. E eu ordeno com a voz de um pacificador do reino, Efatá, e eu vejo as portas do ódio se transformando em portais de perdão, as muralhas da solidão desabando para dar lugar a pontes de amor verdadeiro. Se você também está usando a sua chave para restaurar a sua vida, para trazer de volta a harmonia e o amor, sele este decreto nos comentários. Escreva com a certeza de quem não aceita mais a solidão. Efatá na minha vida amorosa. E agora eu me viro para a maior de todas as fortalezas, a mais guardada, a mais temida, a porta de bronze das minhas finanças, a porta da dívida com seus 1000 cadeados de juros, a porta da falta de oportunidades com seus ferrolhos de não, a porta da miséria com seu alarme ensurdecedor de preocupação. Eu não me intimido, eu não negocio, eu não bato mais, eu ergo a minha voz, agora carregada com o poder da unção e com a força do comando que abre os céus. Eu respiro fundo, e com toda a autoridade de um filho do dono de todo o ouro, eu não falo, eu não decreto, eu grito, Efatá.
Abra-te agora. E o que acontece é um cataclismo espiritual. A porta das minhas finanças não se abre suavemente. Ela explode. Ela é arrancada de suas dobradiças pela força de um furacão divino. Os seus pedaços voam pelos ares. Não há mais porta. Não há mais barreira. Não há mais nada entre mim e o tesouro. E por causa desta explosão de poder, o meu cálice transborda. O transbordar não é mais uma possibilidade, é a consequência inevitável de uma porta que foi removida para sempre. A riqueza não goteja mais, ela jorra. Ela flui como uma inundação que não pode ser contida, que não pode ser represada. Este transbordar enche primeiro a minha casa, a minha família, a minha vida. Mas ele é tão violento, tão abundante, que ele ultrapassa as minhas fronteiras. Ele inunda a rua, o bairro, a cidade. Eu me torno um epicentro de um terremoto de prosperidade. E as ondas de choque da minha bênção atingem e transformam a vida de todos ao meu redor. Eu não sou mais um copo que recebe. Eu sou a própria nascente de onde brota o rio da provisão. Eu sou a solução para a sede de uma nação. A minha vitória não é mais apenas minha. Ela é o milagre que inspira, que cura, que liberta e que enriquece o mundo. E por causa deste comando, a minha realidade é reescrita. A bondade e a misericórdia não mais me seguirão como cães de guarda passivos que apenas me protegem do perigo. Essa era da fé defensiva acabou. Elas agora são promovidas. Elas se tornam a minha vanguarda, a minha equipe de avanço, os meus porteiros divinos. Elas não andam mais atrás de mim, elas correm na minha frente. Como batedores de um exército real, elas vão adiante, limpando o terreno, removendo os obstáculos, preparando o caminho para a minha chegada triunfal. Eu não encontro mais problemas. Eu encontro soluções que já foram preparadas para mim. A bondade é a minha ministra das relações exteriores. Antes de eu chegar em uma reunião, ela já entrou na sala, já preparou o coração do meu cliente, já adoçou a mente do meu chefe, já sussurrou a meu respeito no ouvido do gerente do banco. Quando eu entro, a resistência já foi quebrada. O não já foi transformado em sim. O contrato já está espiritualmente assinado. A misericórdia é a minha ministra da defesa. Antes que uma palavra de maldição, um olhar de inveja ou uma seta de feitiçaria seja lançada contra mim, ela a intercepta no ar. Ela apaga os registros das minhas falhas passadas, silencia os meus acusadores e me cobre com um manto de invisibilidade contra os meus inimigos. Eu não preciso mais me defender, pois a minha defesa chegou antes da acusação. Eu não toco mais em maçanetas. Maçanetas são para quem precisa pedir permissão para entrar. Maçanetas são para os convidados, para os estrangeiros, para os servos. Um rei não toca em maçanetas. Um rei não empurra portas. Um rei simplesmente anda e as portas se abrem diante dele. As portas agora se abrem para mim por reconhecimento da minha autoridade. Elas não se abrem por força, mas por honra. Elas são como guardas de um palácio que, ao verem a aproximação do rei, se apressam em abrir os portões. As portas do sucesso, da riqueza, da saúde, elas reconhecem a minha assinatura espiritual, a minha aura real, a unção que está sobre a minha cabeça. Se você também está se recusando a tocar em maçanetas, se você está pronto para que as portas se abram por reconhecimento da sua realeza, sele este decreto. Comente agora: as portas me reconhecem. A minha vida deixa de ser uma série de esforços e se torna um fluxo de graça. A luta, o suor, a força bruta, tudo isso era a ferramenta da ovelha para tentar arrombar a porta do curral. A minha nova ferramenta é a presença. A minha simples presença é a chave mestra. Eu não chego mais atrasado para as oportunidades. As oportunidades agora esperam pela minha chegada. Eu não corro mais atrás do dinheiro. O dinheiro agora corre na minha frente, preparando a minha recepção. Eu não luto mais por um lugar ao sol. O próprio sol se move para me iluminar.
Os meus porteiros divinos, a bondade e a misericórdia, trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto eu durmo, eles estão negociando os meus contratos do dia seguinte. Enquanto eu descanso, eles estão limpando o meu caminho de toda a armadilha. Eu vivo em um estado de perpétua antecipação de milagres, pois eu sei que a minha equipe de avanço nunca falha. Eu ando com uma nova postura. Não mais a postura curvada de quem empurra uma porta pesada, mas a postura ereta de quem caminha por um corredor de honra, com todas as portas se abrindo em reverência. A minha vida se torna uma procissão real, onde cada porta que se abre é uma celebração da minha identidade de filho do Rei. E eu declaro agora a minha mudança de endereço espiritual. Eu não apenas visito, eu habito na casa do Senhor. Habitar não é passar o fim de semana. Habitar é assinar o contrato, trazer a mudança, registrar os filhos na nova escola. É permanência. É o fim do nomadismo espiritual, da vida de cigano que pula de bênção em bênção, sempre com medo de que a próxima não venha. A minha antiga morada, o barraco da escassez, localizado na Rua da Preocupação, esquina com a Avenida da Dúvida, eu a abandono hoje. Eu não a vendo, eu não a alugo. Eu a deixo para trás, para que se torne ruínas, um memorial da vida que eu nunca mais viverei. O meu novo endereço é o Palácio da Abundância, um lugar que não se encontra em mapas terrenos, mas que é a minha nova realidade. Este palácio não tem muros, pois não teme invasores, não tem teto, pois não limita o meu crescimento, e não tem apenas um quarto e sala. Ele tem infinitos cômodos, cada um contendo um tipo diferente de tesouro. Eu abandono a mentalidade de convidado. O convidado tem medo de incomodar. Ele não abre a geladeira, não senta na poltrona do dono da casa, não dorme até tarde. Ele vive pisando em ovos, sempre grato pela hospitalidade, mas consciente de que aquele lugar não é seu. Por anos, eu tratei a prosperidade como um anfitrião generoso, mas distante. Eu era um convidado na minha própria herança, mas hoje eu rasgo o meu crachá de visitante. Eu paro de pedir licença para ser feliz. Eu paro de me sentir um intruso na festa da abundância. Eu entro na casa, não pela porta dos fundos, mas pelo portão principal. Eu não sou mais um convidado, eu sou o filho que voltou para casa. E como filho, eu não recebo a chave de um quarto de hóspedes. Eu recebo a chave mestra, a chave que abre todos os cômodos, a chave que me dá acesso irrestrito a todos os tesouros do meu pai. Com ela, eu não preciso mais bater, eu simplesmente entro. Eu entro na sala do tesouro, onde o ouro e a prata se acumulam como poeira. Eu entro na biblioteca da sabedoria, onde as ideias de $1 milhão estão escritas em livros de luz. Eu entro no santuário da paz, onde nenhuma preocupação ousa entrar. Eu entro no salão de festas da alegria, onde a celebração da minha vitória nunca termina. Eu tenho acesso total. Se você também está rasgando o seu crachá de convidado, se você está pegando a sua chave mestra para explorar a sua herança, sele a sua posse nos comentários. Decrete com a autoridade do novo dono da casa: eu tenho a chave mestra. E esta posse não é um aluguel de temporada, não é um contrato de 1 ano, é por todos os dias da minha vida. A minha cidadania no reino da abundância é permanente, irrevogável e eterna. Eu não posso ser despejado, eu não posso ser deportado. O meu nome está na Escritura. A minha vida não será mais uma montanha-russa de altos e baixos financeiros. A era da instabilidade acabou. Eu não vivo mais de picos de sorte, mas em um platô constante e ascendente de prosperidade. A minha bênção não é mais um evento, é um estado de ser. Eu não sou mais um turista no paraíso, eu sou um residente permanente. Eu acordo no palácio, eu trabalho no palácio, eu durmo no palácio. A abundância não é mais algo que eu busco, é o ar que eu respiro, o chão que eu piso, a realidade que os meus olhos veem.
todos os dias da minha vida, para todo o sempre. Se você sentiu o poder deste decreto arrombando as barreiras em seu espírito, o seu milagre já está em movimento. Mas uma porta arrombada precisa ser vigiada. Por isso, o seu compromisso é crucial. Volte aqui por 3 dias seguidos. Cada retorno será um selo de posse no seu novo território, impedindo que o inimigo ouse fechá-lo novamente. E compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você sabe que estão presas do lado de fora da própria felicidade. Agora, para selar a sua vitória e dar o seu grito de liberdade final, comente com a autoridade de quem já atravessou o portal. Efatá, a porta se abriu e o dinheiro entrou. Você ativou a chave mestra. O som da sua porta se abrindo ecoa no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.